No programa Vereda Literária de hoje, estamos conversando com o professor, escritor e filósofo Renato Janine Ribeiro. Renato, o que você destacaria entre aproximações e distanciamentos mais notórios nos discursos da filosofia e da literatura? Olha, pensando mais na filosofia política, que é o meu enfoque principal, eu acho que há trabalhos de estudos da literatura que têm sido muito ricos nos últimos anos. Por exemplo, toda a estética da recepção. Toda a ideia de que é fundamental quando você escreve, o leitor que vai receber, quer dizer, a obra não é em si um clássico, ela se torna tal não tanto pela criação, não só pela criação, mas pela recepção. E por isso obras podem sumir do horizonte durante até séculos, de repente ressurgir ou ter um papel notável. Exato. No caso da própria filosofia, Aristóteles sumiu por mais de 1000 anos e quando depois, volta a 1000. toda. Então, eu acho que isso é interessante. Curiosamente, no meu livro Ao Leitor Sem Medo, eu usei estética, quer dizer, eu cheguei a conclusões estéticas da recepção sem nunca ter lido os autores dessa área, porque até pelo título, minha intenção era pensar que a obra de Hobbes, do filósofo inglês Hobbes, tem mais importância na medida em que ela se destina a um leitor de um certo tipo, do que na medida em que ela se origina de uma certa posição. Quer dizer, Hobbes é um autor muito individual, não pode se reduzir Hobbes a nenhum dos grupos políticos que estavam em conflito na Inglaterra do século XVII. O que é relevante não é tanto de onde ele fala, mas para quem ele fala. Eu acho que esse ponto é importante na aproximação literatura e filosofia. Eu diria também que a questão dos gêneros literários é relevante. Quer dizer, o que é prosa, o que é poesia, o que é drama, quer dizer, tudo isso não são apenas gêneros de escrita, são formas de articular experiências humanas fundamentais. E se nós estamos pensando na filosofia política, que não está retratando o que existe, mas está perguntando o que deve, o que pode existir, que tem a ver com a ação, que tem a ver então com um universo muito mais cheio de imprevisto, de criatividade, a aproximação com a literatura é forte. Sim, aí você fala da ação presente, por exemplo, no discurso da prosa e do drama. Mas como é que ficaria, por exemplo, esse período da literatura, da poesia engajada, em que ela não lida diretamente com essa ação, mas lida com um outro plano, que é essa expressão da subjetividade do poeta, querendo lidar também com a questão política. Como é que você vê isso? Bom, aí, evidentemente, você tem coisas de alta qualidade nessa direção, mas a literatura engajada parece hoje um pouco datada, né? Quer dizer, ela parece um pouco... Quer dizer, é uma das formas pelas quais você pode pensar a ação. O que eu pensaria mais hoje seria uma visão talvez um pouco diferente da poesia engajada, a qual acabava propondo um tipo de ação específica, que era a transformação do mundo num sentido progressista. Acho que hoje, quando nós falamos em ação, nós pensamos mais no lado imprevisto e imprevisível que a ação possa ter. Quer dizer, você começa uma ação, ela dá muitas vezes resultados muito diferentes do que você desejava. Aliás, é mais comum isso do que o contrário. Então, só que isso sempre foi visto como uma falha, um fracasso da ação. E se não for? E se a ação for isso mesmo? E se nós tivermos que lidar com o fato de que estamos no mundo numa situação tentando, de certa forma, monitorar nosso rumo, mas sem ter muitas condições disso e ter mais humildade nesse ponto. Eu acho que isso, tanto do ponto de vista da filosofia, que então tem que reduzir o projeto de pôr ordem no caos, quanto do ponto de vista da literatura, que, aliás, é até mais sensível ao que é desordenado e espontâneo. Desses dois pontos de vista, esse advento do imprevisto é muito importante. Bom, e no terreno da literatura a gente vai lidar muito com essa questão das representações, da contemporaneidade. Uma palavra que não podia faltar nessa conversa, acredito eu, principalmente para se tratar de filosofia política, é utopia. Porque falamos, enfim, das utopias e a literatura é pródiga em tentar essa representação, em fazer essa representação. Como é que você vê, na perspectiva da filosofia política, o fim das utopias ou não fim das utopias? Olha, é muito engraçado, um dos livros que às vezes eu dou nos meus cursos, eu estudo nos meus cursos, é a Utopia de Thomas Moros, a obra basilar de 1515, 16. E é muito engraçado, porque há uns poucos anos eu dei esse livro, e os alunos realçaram muito o caráter generoso da proposta utópica, a ideia de mudar o mundo, abolir a propriedade privada, estabelecer a justiça, etc. Faz 3 anos. Este ano eu voltei a dar este livro e os meus alunos realçaram o lado autoritário, o lado de controle social, etc.
os dois pontos estão presentes num projeto utópico. Quer dizer, de um lado você tem a ideia de mudar o ser humano, radicalmente mudando a forma como ele vive, mudando a propriedade, e assim traduzir uma felicidade que a modernidade capitalista não foi capaz de trazer, muito ao contrário. Por outro lado, a modernidade capitalista nos deixou um gosto pela independência individual que é muito forte. E abrir mão disso é muito difícil. Então, mais ou menos, um grande problema hoje, que a questão da utopia acentua, é como a gente escolhe ou como a gente dosa entre as escolhas, de um lado pela liberdade individual e de outro lado por um anseio de felicidade, que vão em linhas um pouco opostas. Se a liberdade é individualista, ela torna difícil a felicidade. Mas uma felicidade imposta por outra pessoa também é muito complicada. Também é complicado. Muito complicada. Bom, Renato, história e literatura é um terreno que alguns historiadores contemporâneos têm tratado na seguinte perspectiva. Essa exigência de rigor dos métodos da construção do discurso histórico teria travado um pouco essa fluência do contar a história, os acontecimentos históricos, né? Fala-se o Evaldo Cabral de Melo, por exemplo, fala na necessidade de se recuperar um pouco isso. A filosofia passa pelo mesmo caminho, quer dizer, ela também ficou travada por esse alto rigor e agora ela procura uma transformação nesse sentido? Bom, é claro que um texto histórico de narrativa é muito mais gostoso de ler do que um texto estrutural que está falando de números, etc. Mas se não tivesse havido o trabalho dos números da sociologia, sobretudo marxista, em cima o outro disso, não teria sido possível. Seria muito difícil você ter uma narrativa séria, bem estruturada, porque a narrativa individualiza, particulariza demais. Você não sabe qual o caráter relevante de uma narrativa para entender a história em geral. No caso da filosofia, o paralelo que eu faria é o seguinte. A filosofia tem duas épocas na sua história em que ela é profissão universitária. No final da Idade Média, com a escolástica. Na modernidade do século XVIII, meados do século XVIII para cá. Quando a filosofia é praticada na universidade, e sobretudo na universidade, ela exagera um tanto no jargão. A qualidade técnica fica forte, sem dúvida, embora eu não possa dizer que um professor universitário como Hegel seja superior intelectualmente a um livre atirador como Spinoza, por exemplo. Não dá para dizer isto. Quer dizer, alguém que nunca teve um cargo na universidade. Então, mas o problema que você tem com o rigor é duplo. De um lado, você corta o elo da filosofia com o público em geral. Isso. Ela para de falar para o público em geral, ela fala intramuros. De outro lado, você corre o risco da filosofia só tratar de si própria e de sua história. Você exagera, às vezes, no trabalho de história da filosofia e deixa de lado o trabalho de filosofia. Trabalho de criatividade, de pensamento, de refletir sobre o seu mundo, de fazer propostas, se debilita. Então, acho que o problema que eu vejo na filosofia é esse. O que ela pode ter com a literatura? Literatura e filosofia compartilham levar muito a sério o texto. Cada linha, cada vírgula, para um leitor de filosofia ou de literatura, tem uma relevância que não tem para um leitor de jornal, ou para um leitor das próprias ciências humanas em geral. Então, essa relevância do texto é muito forte. Agora, a literatura também parte de um ponto que acho que é muito interessante. Um livro não é apenas sobre um assunto, um livro de literatura. Ele é um ser novo, um ente novo. E acho que uma obra filosófica significativa é também um ser novo. Não está apenas tratando de um autor. Nenhum de nós tem a pretensão de estar tratando, por exemplo, de Hobbes e resolvendo Hobbes. Quando você escreve sobre Hobbes, você está escrevendo sobre você, sobre o seu mundo, sobre o tempo de hoje. Ok, no próximo bloco nós vamos falar então sobre sedução, Dom Juan e suas máscaras. Vamos fazer agora um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta.